A maior mentira que já te contaram. Meu nome é Ariane Reis, eu sou nutricionista. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho da notificação. Bom, galera, como vocês já sabem, a mentira tem perna curta, não é mesmo? Quem nunca ouviu esse famoso ditado popular? E hoje eu tô aqui para te contar que realmente existe uma grande mentira sobre o emagrecimento e o maior problema da mentira está em você. É você mesmo. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa que você não é específico, você já começa a mentir. Há um tempo atrás mesmo, quando eu tive a oportunidade de ir pro meu primeiro encontro, eu não sei se vocês já passaram por isso, imagino que sim, né? O primeiro encontro, ele é algo que marca, né? Assim, é independente da situação, se foi positiva ou negativa, ele marca a sua vida. Então foi uma parte muito legal da minha história, porque eu vou poder contar isso pra vocês agora, não que tenha sido proveitoso, né? Então, eu lembro que eu conheci um rapaz, se Deus quiser ele vai estar vendo esse vídeo, ele vai descobrir por que não demos certo. É isso mesmo, Felipe, podia ter dado certo, cara. Só que não deu certo por quê? Porque eu não fui específica, eu menti. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, e ele me chamou pra sair, a primeira oportunidade que ele teve pra me chamar pra sair, ele me perguntou aonde eu queria ir. E aí, né, aquela questão de querer agradar e tudo, eu não fui específica e fiquei naquela, não, pode escolher, você que sabe, né? Deixei muito aberto, qualquer lugar pra mim tá tranquilo. Porque eu imaginava que somente a presença, né, a companhia daquela pessoa seria o suficiente. E até que nós tivemos a oportunidade de ir e ele me levou num restaurante japonês. Pessoal, foi a maior frustração pra mim, porque eu detesto comida japonesa. Eu, particularmente, nem peixe eu gosto de comer direito, assim, principalmente cru. Eu não sei nem te falar o nome daqueles pauzinhos lá que vocês usam pra poder comer. E aí eu lembro que foi assim uma negação, porque eu não sabia o nome de nada, eu não gostava de nada, eu já tava assim, irritada com o momento, mas não pela pessoa. Porque pra mim tava ótimo, eu gostaria de estar ali com ele, só que eu não conseguia aproveitar aquele processo do encontro, porque eu só pensei no resultado final, eu só pensei que eu queria sair com ele, e não pensei no processo. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quer dizer que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. E muitas vezes a gente tem tendência a não dar valor no processo. A gente só pensa assim, eu quero emagrecer. Você já se vê magro. Ou então com um peso específico na balança, né? Vamos supor que você está com 80 quilos e você já está se vendo com 65 quilos. Você esquece que antes de você chegar no resultado final, existe um processo a ser percorrido, existe um caminho a ser percorrido. E é aí que entra a forma de você ser específico. Você precisa colocar para você que você quer emagrecer e como você quer emagrecer e o que você quer encontrar com esse emagrecimento. Não adianta só você dizer que você quer perder peso. Muitas vezes acontece isso aqui no consultório. O paciente chega para mim e fala: Ari, meu objetivo é emagrecimento. E fim. E aí eu fico assim, tá, você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? Qual que é o seu objetivo concreto, realmente, assim? Você quer emagrecer para algum objetivo? Ah, eu quero engravidar. Não, eu quero usar uma roupa específica num evento. Não, eu quero emagrecer porque eu estou me sentindo indisposto. Eu quero emagrecer porque meu libido tá lá embaixo. Eu quero emagrecer porque meu casamento tá acabando. Eu quero emagrecer porque eu não me sinto capaz de trabalhar. Eu quero emagrecer porque eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Às vezes é isso. E quando você não é específico, eu não consigo te ajudar. Então, o que eu quero te contar hoje, que a maior mentira que existe é você falar que você só quer emagrecer. É mentira. Você tem outras coisas aí por trás e você precisa colocar essa verdade à tona. Porque se você não coloca essa verdade à frente,
do seu objetivo, do seu objetivo geral, né? Se você não tiver um objetivo específico, qualquer caminho vai servir. A partir do momento que você fala que quer emagrecer, e se você reduzir um peso, 1 quilo na balança, isso já é emagrecimento. Mas você ainda vai estar insatisfeito. E a culpa não é minha, a culpa não é da outra pessoa, a culpa não é dos seus problemas, a culpa é sua. Porque você não foi específico para você, você mentiu para você mesmo. E o pior de tudo, você omitiu para a pessoa que quer te auxiliar no processo. E nesse caso, muitas vezes, o nutricionista fica de mãos atadas. Então, hoje eu vim te contar aqui. Para você emagrecer, você vai precisar pensar em 3 pontos principais. Com o intuito de você não somente emagrecer, mas de você aproveitar totalmente o processo. O processo ele vai ser resultado de quê? De uma redução de celulite, de uma redução de uma gordura localizada no seu braço que te incomoda, uma redução de gordura localizada nas suas costas, que às vezes você quer colocar uma roupa e você não consegue se sentir à vontade e às vezes tá calor pra caramba e tem um decote na sua blusa ou no seu vestido e você tá com a blusa de frio, porque você tá com vergonha da gordura que está mostrando. Então, o processo de emagrecimento, o resultado final, ele vai acontecer. Mas o que eu quero te dizer hoje é que você vai poder aproveitar o processo para você esculpir o seu objetivo. Literalmente, levar todos esses pontos que te incomodam a um resultado que vai ser para a vida toda. E olha que genial! Existem somente 3 coisas para te auxiliar nisso. Fora o que você já está cansado de saber, que a alimentação é a base, né? Que a alimentação ela é 80% do seu resultado e que a atividade física ela é necessária, ela é a cereja do bolo, né? Na verdade, não tem como a gente fazer atividade física sem fazer dieta, porque o bolo em si é a dieta, é a alimentação, é o seu hábito alimentar. Então isso você já está cansado de saber. Eu mesmo já te falei sobre isso várias vezes. Você já está cansado de ver essas informações na rede social, na televisão, no jornal, na revista. Hoje os meios de comunicação, a grande maioria sempre está falando sobre isso. Então vou te falar agora o que você ainda não sabe. E talvez você nunca pensou e nunca parou para pensar sobre esses 3 pontos que são a chave, o que falta para você literalmente abrir a sua porta do emagrecimento e entrar de cara dentro desse processo que pode sim ser bem leve e pode sim ser muito legal. A gente não precisa pensar que o processo de emagrecimento tem que ser sofrido. Não existe emagrecimento sinônimo de sofrimento. Se você for pesquisar no dicionário, a palavra emagrecimento ela é sinônimo de perda de peso, sinônimo de perda de gordura, ela é sinônimo de várias outras coisas, mas não é de sofrimento. Você não tá indo pra guerra, não. Entendeu? Pra você achar que você vai comer, vai fazer uma despedida, porque na segunda-feira você vai começar aquela dieta novamente. Pra você chegar na quinta e fazer a sua primeira jacada e já desistir de tudo. Então, o que eu quero te apresentar hoje são 3 pontos fundamentais para você ter um emagrecimento leve, um emagrecimento sustentável e um emagrecimento que você é capaz de fazer. Porque se eu sou capaz de fazer, você também é. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Hidratação. Quando eu falo de hidratação, eu tô falando de água. Eu não tô falando de suco detox, chá não sei das quantas, eu tô falando do básico, do que você tem acesso. A água, ela é o nosso principal elemento para o emagrecimento. Ai, Ariane, mas eu não consigo, a água é ruim. Paciência. Eu não faço somente as coisas que eu gosto. Então, infelizmente, você vai ter que fazer. Não existe outra forma, tá? O processo de hidratação, ele pode ser feito por 2 meios. O meio oral ou o meio intravenoso. Então, você pode escolher. Você pode escolher ser hidratado pela água ou ser hidratado por um soro, por exemplo, né? Então, eu acredito que ninguém quer ter que passar por isso. Então, a gente espera e sempre orienta para as pessoas a ingestão de água justamente por isso. A desidratação,
ou o excesso de líquido retido no nosso corpo, que também é proveniente dessa característica da ausência de água no dia a dia, ele nada mais é do que o impedimento principal, a sua principal barreira do emagrecimento hoje é a sua dificuldade de ingerir água. E você pode até me falar, que eu já sei que você está pensando aí, que você bebe muita água, mas eu tenho certeza que se eu te perguntar qual a quantidade de água que você ingere no dia, você não sabe dizer. Você não sabe ser específico. Você só sabe que você bebe água, mas você não sabe quanto. Dificilmente as pessoas sabem responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque elas não bebem água. Elas tomam água quando estão com sede. A grande maioria. E tá tudo bem nisso. Ok. O que eu tô aqui para te fazer é resolver esse problema. Eu tô te convidando a entender que é necessário, que não existe outro caminho a não ser executar, e que existe uma fórmula para você saber qual a quantidade de água diária que você deve ingerir. Então você vai pegar aí uma calculadora e vai colocar assim, ó, 35, que é 35 ml, tá? Porque é 35 ml por quilo de peso, que a gente tem aí como base científica recomendada. Então você vai pegar 35 vezes o seu peso na balança. Vamos supor que você pese 68 quilos. Então, 35 vezes 68. Isso vai dar numa média de 2 litros e 400 de água. Básico para a sua manutenção, a sua hidratação diária. Só que aí, o que eu sempre oriento aqui no consultório e para as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto. Coloca 500 ml de água a mais dentro dessa quantidade necessária por dia. Por quê, Ariane? Porque às vezes você vai ficar ali focado tão nos 2 litros e 400 que vai ter dia que você vai tomar só 2 litros e vai falar, mas faltou só 400 ml. E então você está trabalhando ali no seu limite inferior. Então a gente tem que trabalhar com uma janela maior de oportunidade. Então coloca aí que você vai precisar tomar 2 litros e 900 de água por dia. Ariane, se eu arredondar para 3 litros, sem problemas. Maravilhoso, tá? Então analisa bem se você tá conseguindo fazer essa tarefa de casa. Se é uma dificuldade para você, tenta começar com uma regrinha assim muito básica, uma dica muito básica. Pega uma garrafinha de água, coloca ela carrega ela como se fosse sua filha e vai mensurando. Ah, pela manhã eu enchi 2 garrafinhas de 500 ml, então eu já consegui tomar 1 litro. No período da tarde eu só consegui tomar uma garrafa de 500 ml, então eu tomei 1,5 litro. E isso de forma gradativa você vai conseguindo fazer com que vire um hábito. Lógico que se você tem dificuldade de beber água, você não vai conseguir beber tudo que você precisa no primeiro dia. E tá tudo bem, vamos respeitar, é o processo, entende? Você vai começar a respeitar você, respeitar o seu organismo e entender que o processo precisa ser aproveitado. Porque quando a gente não aproveita o processo, a gente não valoriza o produto final, tá? Então a gente precisa valorizar o emagrecimento aproveitando o processo. O outro ponto super importante, não menos do que a hidratação, é o nosso intestino. Pô, Ariane, mas o intestino por quê? Gente, porque é no intestino que acontece tudo. O nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro, sabe? Assim, a gente consegue fazer transplante de tudo. A gente consegue fazer transplante de coração, de rim, de tudo que a gente tem, mas a gente não consegue fazer de intestino. Uma vez o seu intestino agredido, já era. Às vezes o que vai ter que fazer ali é até uma retirada de parte dele. E você vai ter que ficar convivendo com isso e com certeza com sequelas muito grandes por conta dessa ausência. Todo o nosso intestino, ele é importante. Ele é um órgão, assim, fundamental no processo de emagrecimento. Claro que as características dele são inúmeras, mas falando de emagrecimento, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? É no intestino que tudo começa a acontecer. A eliminação de toxinas, ela acontece através do cocô. Não sei se vocês sabem, mas a formação de fezes acontece através de tudo que você come, que não é legal para o seu organismo e que ele elimina. Então, se você não consegue eliminar através do seu cocô, porque você não vai no banheiro todos os dias, você está fazendo o quê? Acumulando toxinas dentro de você. E aí eu te pergunto, você já parou para olhar qual o formato do seu cocô?
Você sabia que existem várias formas do intestino apresentar que ele está precisando de ajuda? Ou você é daqueles que mal terminou de usar o banheiro, né? De fazer o cocô mesmo, e nem olha para o vaso e já dá descarga. Se você for essa pessoa, hoje eu vou te convidar a fazer um exercício diferente. Olha para dentro do vaso. Ai, Ariane, é nojento. Cocô é seu, querido. Você vai ter que olhar. Não tem como eu fazer isso por você. O que eu posso fazer para você hoje é o quê? Essa questão de classificação, existem 7 tipos de cocôs diferentes. Isso chama escala de Bristol. Então, a gente teve uma pessoa que foi lá estudar cada tipo de fezes para mostrar pra gente que cada tipo de fezes representa alguma característica de deficiência ou de uma quantidade elevada, seja de gordura, seja de açúcar, seja deficiência de fibras, tá? Então, a gente consegue, através dessa escala, entender o que está faltando no seu organismo. E daí, tô colocando aqui para você, ao lado, a escala de Bristol, e eu gostaria que você tentasse identificar qual dessas aí é as suas fezes. E a partir disso, você já começar a ter um direcionamento de que é importante fazer cocô todos os dias, tá? Então, o intestino, ele serve para isso, para eliminação de toxinas. Então, Ariane, se eu não faço cocô, então, tipo assim, eu faço cocô, mas eu não sei saber qual que vai ser o melhor, qual que é o ideal. O tipo 3 é o que a gente fala, né? O formato salsicha. Ele é o mais adequado. Lógico que cada pessoa vai ter a sua individualidade ali, mas a gente coloca isso como uma regra um pouco mais geral para você ter um direcionamento. Então, identifique. Se você não está conseguindo ir ao banheiro, ou se você está indo ao banheiro e tem o formato ali de bolinhas, né? O formato do tipo 4, mais ressecado, você vai conseguir identificar o quê? Que você está faltando água, que você está faltando fibras. Então, através da sua própria alimentação, sem nada, sem um terceiro alimento específico, você já vai conseguir melhorar isso aí, regularizar. Só que, claro, é um processo constante. Assim como a água. Você vai ter que ir trabalhando isso de forma gradativa, tá? Às vezes você fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro, a intenção é que você vai reduzindo isso aí. E se você for ao banheiro mais de uma vez ao dia, também não tá legal. Alguma coisa tá acontecendo. Analisa se suas fezes não tá muito mais pastosa, porque as suas fezes precisam ter formato, tá? Se for essa questão de estar mais pastoso, pode ser uma quantidade elevada de gordura ou açúcar ou carboidrato refinado, que nada mais é, no produto final, açúcar, né? No seu dia a dia, nos seus hábitos alimentares. E aí, quando a gente fala de intestino, tem outra coisa que eu não posso deixar de contar pra vocês. Por que que isso interfere tanto no emagrecimento? Muitas vezes o intestino que não funciona bem, que tem uma flora intestinal agredida, ele acaba desenvolvendo várias intolerâncias alimentares. E é onde começa a aparecer a intolerância alimentar depois dos 30 anos. Tá? Isso acontece com todo o público, tanto masculino quanto feminino. Mas a partir dos 30 anos é muito comum e frequente a gente pegar paciente que sempre comeu de tudo e aí detectou através do exame de sangue uma sensibilidade à lactose, por exemplo. Sendo que a vida toda tomou leite. Por que que isso acontece? Porque o seu intestino não estava trabalhando e você não olhou para ele. E a forma de você olhar para ele é olhando seu cocô. Então, eu te convido literalmente a prestar atenção nas suas fezes, porque é fundamental. Ariane, mas até que ponto isso é importante? Pro resto da sua vida, tá? Pro resto da sua vida. Porque você vai precisar fazer cocô o resto da vida. E se você quer emagrecer, você vai ter que prestar atenção mesmo. Porque através disso a gente vai conseguir descobrir o que tá passando e o que tá faltando no seu dia a dia. E fazer um direcionamento mais assertivo, tá? Então, além dessa questão de emagrecimento e de intolerâncias alimentares e de liberação de toxinas, a gente também tem no intestino a absorção de nutrientes, o que é responsável pela formação de todo o nosso organismo, de toda a nossa parte fisiológica. Então, a gente precisa muito de vitaminas e minerais. E é o intestino que faz isso. Então, mais uma vez, eu volto a falar para vocês que ele é nosso segundo cérebro. Sem ele, nada acontece
e nada vai fluir. Então, se você quer emagrecer com qualidade, você precisa cuidar do seu intestino como se ele fosse a sua casa, tá? Então, pense bem sobre esse assunto, sobre esse ponto específico. Alinha bem essa hidratação com o seu intestino, junto com a sua alimentação, que eu espero que já esteja caminhando para o melhor, e junto com o seu exercício físico. Esses são os 2 pontos principais. E o terceiro ponto, que é assim, um dos mais comuns, só que não menos importante do que os outros 2, é o descanso, um sono de qualidade. E muitas vezes, por conta do nosso dia a dia, por conta da correria mesmo de trabalho, rotina familiar, por conta até mesmo, às vezes, dos nossos projetos que ficam dentro da nossa mente, a gente não consegue desligar, nosso descanso, nosso período de sono não é de qualidade. E aí eu te peço assim para você fazer uma reflexão. Você está conseguindo dormir e acordar disposto? Dormir e acordar descansado? Ou você está dormindo e acordando parecendo que passou um caminhão por cima de você? E com aquele sentimento de que parece que você nem dormiu direito? Ou então tipo assim, nossa, parece que eu acabei de deitar e já tenho que levantar. Sabe quando isso acontece? É quando um sinal que o seu corpo está querendo te dizer que não tá legal. Não tá legal. Alguma coisa tá ultrapassando. E aí você vai ter que começar a analisar se é por alguma questão de alimentação, se é por alguma questão de ausência de atividade física, porque a ausência da atividade física constante, ela tem ligação direta com essa parte do descanso, tá? O que você come antes de dormir também faz muito assim, sentido. Por quê? Se você é uma pessoa que tem o hábito de consumir muito carboidrato refinado, uma quantidade muito grande de açúcar, de ingestão de bebida alcoólica, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir ter um sono restaurador. Porque você vai estar trabalhando no momento que você deveria estar em repouso. Seu corpo vai estar produzindo aí vários picos de insulina, ele vai estar querendo gastar energia e você vai estar dormindo. Ou tentando dormir. Ou então você vai estar naquele negócio assim, dorme um pouco, acorda assustado. Passou um mosquito, você acorda. Se você for essa pessoa, comece a analisar o que você tem feito antes de dormir. Você está mexendo demais no celular antes de dormir ou você tem o cuidado e o zelo de parar de mexer nos aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes? Você é aquela pessoa que gosta de ler à noite? Você tá dormindo com a televisão ligada, às vezes você dorme assistindo alguma coisa e no meio do caminho acorda lá pelas 2 horas, 3 horas da manhã assustado com o barulho da televisão. Se você for essa pessoa, comece a partir de hoje a reduzir esses hábitos até você conseguir excluir ele totalmente da sua vida. Por quê? Porque a gente precisa de estar em apagão mesmo. Nosso corpo precisa entender que a hora de dormir é a hora que não tem luzes. Por isso que a gente dorme à noite. Por isso que quando a gente vai dormir não tem sol. Teoricamente a gente só deveria dormir à noite, porque é a hora que o dia literalmente acaba, né? E a hora que tem sol, é a hora que você tem que produzir. Ai, Ariane, mas eu sou daquelas pessoas a vida inteira que eu prefiro estudar à noite, eu prefiro limpar a casa à noite, eu prefiro colocar a minha série em dia à noite, porque eu consigo fixar mais. Pô, você tá estragando com o seu fisiológico. Você está acabando com o seu processo de produção do principal hormônio. O principal hormônio é o hormônio do sono. Você produz à noite, na hora de dormir, na hora do descanso. Hormônio do emagrecimento. Famoso GH. Que muitas vezes as pessoas querem comprar, né? Então a gente tem ele com a produção mesmo, nossa, fisiológica. Só que aí você vai lá e acha que aplicar é mais fácil. Por quê? Porque você não consegue colocar em prática essas dicas que eu tô te dando. Então, se a gente fosse falar sobre sono aqui, eu ficaria falando com você mais de um dia, porque o assunto é muito extenso. Atualmente, a gente tem alguns aplicativos que, se o aparelho for Android ou for Apple, você consegue, né, ter acesso. Só você jogar aí no seu aplicativo que você vai conseguir ter acesso a essa questão de saber como é que tá a qualidade do seu sono. Você não precisa nem deixar o celular debaixo do seu travesseiro. Pode deixar o celular do lado, assim, ó, próximo. Porque ele já vai conseguir, através
disso te dá um direcionamento. É lógico que não é a melhor forma de identificar como é seu sono, né? Por isso que existem clínicas especializadas, médicos especialistas com essa parte. Mas às vezes o fato é só um ajustezinho ou outro, não é nada clínico, sério. Você pode começar a ter acesso através desse aplicativo inicialmente. E eu te convido a pegar essas 3 dicas e colocarem elas juntas. Porque não adianta nada você beber água e dormir mal. Não adianta nada você dormir bem e o seu intestino funcionar. Não adianta nada você ter o intestino funcionando e você não bebe água e não dorme bem. Por quê? Porque tudo é linkado. O processo de emagrecimento, existem etapas. E cada etapa dessa, ela é promovida por esses pontos que eu já coloquei para vocês como principais. É um tripé, gente, literalmente. É um tripé do emagrecimento: hidratação, descanso e intestino. E quando eu falo de intestino, de forma direta, eu já estou colocando a sua alimentação em xeque. Porque a alimentação é o básico, é o combustível principal para o seu carro funcionar. Então, se você não tem o combustível principal, como é que as outras coisas, a base do seu carro vai dar certo? Não vai. Então, uma coisa depende da outra. Então, para você fazer com que o seu carro ande, para você fazer com que esse motorzinho aí realmente entre com tudo nessa pista do emagrecimento, você vai precisar de colocar tudo alinhado e balanceado e com o tanque de combustível cheio. Se você ainda não conseguiu emagrecer, mesmo tendo tudo isso direitinho, tudo isso bem organizado, eu te convido depois a procurar o seu fator genético. Porque aí pode ser relação com o seu gene. E aí realmente é algo que a gente pode otimizar silenciando o gene, por exemplo, ou não. A gente pode só tratar isso aí. Isso é assunto para um próximo vídeo, que nós vamos estar falando exatamente sobre a importância da nutrigenética dentro do processo de emagrecimento, ou até mesmo dentro de um processo de hipertrofia, tá? Mas falando dentro mesmo do seu... de uma forma mais íntima, falando de você, falando do que Deus criou, né? Junto com seu pai e com a sua mãe. É isso, galera. O assunto de hoje era exatamente esse. Te contar que emagrecimento vai muito além de número na balança e que para você acabar de vez com essa mentira, você vai precisar fazer com que esse tripé comece a funcionar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e de compartilhar com as pessoas que você sabe que precisa ter acesso a essa informação. Até o próximo vídeo. Pera, eu vou falar.